Ela tá criando os filhos doente, é viúva, e ela entra num desespero, tipo, minha vida toda eu dependi do meu marido. E o que que eu vou fazer? Eu tinha melhores condições antes com ele. A gente trabalhava juntos, a gente é uma equipe. Depois que ele se foi, o que que eu vou fazer? Essa mãe entra no dilema como mães viúvas ou mães que estão divorciando ou são divorciadas. Entra, tipo, como que eu vou criar meu filho no século atual que impõe ideologias que não são verdadeiras e que nem sempre mostram que são ideologias que as pessoas são sempre felizes e que tudo vai dar certo na vida. É o maior medo de uma mãe solo criar os seus filhos hoje em dia. Por isso que as mulheres não querem ter filhos. Mas, Jordana, por que você tá falando isso? Porque este é o tema da série. Tipo, casar pra divorciar, ter filho só, ou criar só, ou às vezes, Deus me livre, que livre essas mulheres disso. Mas infelizmente é uma realidade que o marido vai com Deus ou não sabemos o destino. Só Deus. Que Deus proteja que isso não aconteça com as mulheres. Porque criar um filho nessa atualidade já é difícil, porque tem ideologias que não tem contexto, não tem sentido e as pessoas não sabem por que estão lutando por essa causa, só vão nas ondas das outras pessoas. Tipo, pessoa que tem mente fraca cai na ideologia é uma coisa que não que o mundo está, as mulheres têm medo de ter filhos, tipo medo. Mas, Juliana, por que você fala isso? Porque é o tema da série e o tema que eles pegam é o tema de mães com dificuldades de criar filhos nessa realidade. E também tem um livro que é inspirado nessa série que se chama Mães com Problemas da Ideologia Atual de como criar o seu filho no meio dessa bagunça de ideologia. E para quem é mãe solo, vocês precisam muito ler esse livro. E claro que criar filho hoje em dia nessa atualidade é perigoso, tem um risco, mas não tanto como antigamente, né? E só para o único problema é a ideologia quando ele esquece essa ideologia. Quem tem mente fraca vai cair no papo dessa ideologia do mundo colorido, de que feministas não dependem de homem isso e aquilo, que elas esquecem do pai, do tio, do padrasto, dos primos, também dos avós, e que o mundo colorido não é como parece, não é essa perfeição toda como eles tentam mostrar em livros, em séries. Até o livro do Percy Jackson, que não tem nada a ver com isso, o próprio filho do Hades fala isso. E muitos personagens foram criados para manter o público ligado. Que o mundo está, as mulheres têm medo de ter filhos. Tipo, medo. Mas, Juliana, por que você fala isso? Porque é o tema da série e o tema que eles pegam é o tema de mães com dificuldades de criar filhos nessa realidade. E também tem um livro que é inspirado nessa série que se chama Mães com Problemas da Ideologia Atual de como criar o seu filho no meio dessa bagunça de ideologia. E para quem é mãe solo, vocês precisam muito ler esse livro. E claro que criar filho hoje em dia nessa atualidade é perigoso, tem um risco, mas não tanto como antigamente, né? E só para
O único problema é a ideologia quando ele esquece essa ideologia. Quem tem mente fraca vai cair no papo dessa ideologia do mundo colorido, de que feministas não dependem de homem isso e aquilo, que elas esquecem do pai, do tio, do padrasto, dos primos, também dos avós, e que o mundo colorido não é como parece, não é essa perfeição toda como eles tentam mostrar em livros, em séries. Até o livro do Percy Jackson, que não tem nada a ver com isso, o próprio filho do Hades fala isso. E muitos personagens foram criados para manter o público ligado. Mas criar filhos, adolescentes e jovens da cidade. Porque os jovens se perdem muito fácil. Porque quando se tem amigos, jovens e adolescentes, é muito fácil de cair no papo em outras pessoas. Porque o jovem, ele ainda tá recém descobrindo. Principalmente as mulheres, é perigoso pro outro lado, tá? Que chega a ser os maiores de 18 anos, que é o do corpo que a gente não comenta muito. Mas infelizmente a realidade tem notícia, tem documentários de um nível. E um menino adolescente é perigoso principalmente porque eles não sabem lidar muito com as emoções. Porque eles vão na onda muito das pessoas fácil. Que para esse mundo, uma pessoa inocente entregada de bandeja para a cova dos leões. Para o menino é perigoso pro lado depressivo, muito mais que as mulheres. Pro lado da sexualidade também. E por um lado obscuro. Os homens têm um lado muito obscuro, muito mais cedo que as mulheres. Claro que também tem mulheres que também é perigoso, que vai para um lado obscuro também, que ambos entram no lado da depressão. E o feminismo destrói também a parte das meninas se relacionar com meninos, falando que mulheres é tipo top das galáxias. As mulheres é super buenas, não precisa de homens. Errado. A sociedade precisa quanto da mão de obra, mais que há filhos, adolescentes e jovens da cidade. Porque os jovens se perdem muito fácil, porque quando se tem amigos, jovens e adolescentes, é muito fácil de cair no papo em outras pessoas, porque o jovem, ele ainda tá recém descobrindo, principalmente as mulheres, é perigoso pro outro lado, tá? Que chega a ser os maiores de 18 anos, que é o do corpo que a gente não comenta muito. Mas infelizmente a realidade tem notícia, tem documentários de um nível. E um menino adolescente é perigoso principalmente porque eles não sabem lidar muito com as emoções. Porque eles vão na onda muito das pessoas fácil. Que para esse mundo, uma pessoa inocente entregada de bandeja para a cova dos leões. Para o menino é perigoso pro lado depressivo, muito mais que as mulheres. Pro lado da sexualidade também. E por um lado obscuro. Os homens têm um lado muito obscuro, muito mais cedo que as mulheres. Claro que também tem mulheres que também é perigoso, que vai para um lado obscuro também, que ambos entram no lado da depressão. E o feminismo destrói também a parte das meninas se relacionar com meninos, falando que mulheres é tipo top das galáxias. As mulheres é super buenas, não precisa de homens. Errado.
a sociedade precisa quanto da mão de obra. Como eu disse, é muito fácil os jovens caírem no papo e também as pessoas entrando lá depressivo, as mulheres falam que a gente é top das galáxias, precisa de homens, levando as mulheres para outro caminho sem ser o caminho de ser do gênero ao contrário. Que isso bagunça a mente das mulheres, até mulheres adultas pode bagunçar se a mulher for na base da inocência e não tiver estudo. Porque a gente fala ter estudo para humilhar? Não. Para ter emprego? Não. Para não ser muito inocente, cair no papo das pessoas. Tem um livro que fala sobre isso, que é a manipulação do lado emocional, do lado efetivo e do lado não racional, que se chama a manipulação imperceptiva. A manipulação imperceptível você não vê. Quando você percebe, você já está entrando em uma enrascada demais que você não consegue sair. Uma enrascada maior que a bola de neve e você fica atolado até que o pescoço, só no tamanho da enrascada que você se meteu. E você pode manipular a mente humana pro lado quanto do bem quanto pro lado do mal. Quando o Ricardo Aventura fala, eu gosto muito dos vídeos dele também. E o Metaforando, o texto de ambos se encaixam nessa perspectiva. Porque leva um lado perigoso da linha que as mulheres e pro outro lado. E também relacionamento da mesma face. Assim como o menino pode acontecer. Por isso que as mulheres de hoje em dia não querem ter filho. Ah, por medo de casar. Ah, por medo de o filho nascer autista. Não. Medo de o filho cair numa enrascada e não sair mais. Tem um caso criminal que, gente, é triste contar, que vai fazer meio que parte de Força de Mulher, que é a mãe educou a filha é evangélica desde criança. Aí depois ela teve duas amigas, começou a ter amigas, depois ela ficou diferente. Ela decidiu se maquiar, usar roupas muito mais recortadas até aqui, decidiu beber, fumar. Mas, Jordana, por que você fala isso é triste? Porque hoje em dia isso é normal. Não é não. Para nós evangélicos, isso é triste porque isso demonstra que a pessoa não tá bem e que a pessoa foi influenciada por outras pessoas e depois se afastou de Deus. Mas depois essa menina teve discussão com essas amiguinhas, digamos assim, que a menina não sabia que as duas tinham planejado matar ela e eram psicopatas desejando enterrar a menina viva. Se a menina estivesse agonizando, elas pensaram em colocar fogo no corpo dela. Olha a maldade do ser humano, Jesus Cristo. Bom, e